dia! Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. 1 Crônicas, capítulo 4. Os outros descendentes de Judá. Estes foram os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carmi, e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Aumai e Laade. Estes foram os clãs dos Doratitas. Estes foram os filhos de Etã: Jezreel, Ismã e Idbás. A irmã deles chamava-se Azelelponi, e ainda Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Estes foram os descendentes de Ur, o filho mais velho de Efrate e pai de Belém. Azur, fundador de Tecoa, teve duas mulheres, Elá e Naará. Naará lhe deu a Uzã, Éfer, Temeni e Aastari. Estes foram os filhos de Naará. Estes foram os filhos de Elá: Zerete, Zoar, Etnã e Cós, que gerou Anube e Zobeba, e os clãs de Arel, filho de Arum. Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabez orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafa, Pazeia e Teína, fundador de Ir, Naás. Esses habitaram em Reca. Estes foram os filhos de Kenaz, Otoniel e Seraías. Estes foram os filhos de Otoniel, Atate e Meonotai. Meonotai gerou Ofra. Seraías gerou Joabe, fundador de Ge-Harazim, que recebeu esse nome porque os seus habitantes eram artesãos. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã. O filho de Elá foi Kenaz. Estes foram os filhos de Jealelel, Zifi, Zifa, Tiria e Azraheel. Estes foram os filhos de Ezra: Jeter, Mered, Éfer e Jalum. Mered casou-se com Bitia, filha do faraó, e teve os seguintes filhos: Miriam, Samai e Isbá, fundador de Estemoa. Sua mulher judia deu à luz Jered, fundador de Gedor, Eber, fundador de Socó, e Jecutiel, fundador de Zanoa. Estes foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã. O pai de Keila, o Garmita, e Estemeoa, o Maacatita. Estes foram os filhos de Simão: Amnon, Rina, Bet-Anã e Tilom. Estes foram os filhos de Izi, Zoete e Ben-Zoete. Estes foram os filhos de Selá, filho de Judá: pai de Leca, Lada, pai de Maressa.
Selá também foi antepassado dos clãs daqueles que trabalhavam com linho em Bet-Asbeia, de Joquim, dos homens de Cozeba, de Joás e de Saraf, que governavam em Moabe e em Jazub-Leém. Estes registros são de épocas antigas. Eles eram oleiros e habitavam em Netaim e em Gederá, perto do rei, para quem trabalhavam. Os descendentes de Simeão. Estes foram os filhos de Simeão: Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. O filho de Saul era Salum, pai de Mibzão, que foi o pai de Misma. Estes foram os descendentes de Misma. Seu filho Amuel, pai de Zacur, que foi o pai de Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos. Por isso todos os seus clãs não se igualam em número à tribo de Judá. Eles viviam em Berseba, Moladá, Azar-Sual, Bila, Azem, Tolade, Betuel, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Saaraim. Essas foram as suas cidades até o reinado de Davi. Tinham também as 5 cidades de Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, com todos os povoados ao redor delas até Baalat. Nessas cidades viviam e mantinham um registro genealógico. Mesobabe, Nanleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Seraías e bisneto de Aziel. Também Elioenai, Jaacobá, Sezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia e Ziza, filho de Sifi, neto de Alon, bisneto de Jedaías, trisneto de Sinrim e tetraneto de Semaías. Essa é a lista dos líderes dos seus clãs. Suas famílias cresceram muito e por isso foram para os arredores de Gedor, a leste do vale, em busca de pastagens para os seus rebanhos. Encontraram muitas pastagens boas, numa região vasta, pacífica e tranquila, onde alguns camitas tinham vivido anteriormente. Durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, esses homens aqui alistados chegaram e atacaram os camitas e os meunitas da região e os destruíram totalmente, como até hoje se pode ver. Depois ocuparam o lugar daqueles povos, pois havia pastagens para os seus rebanhos. E 500 desses simeonitas, liderados por Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Izi, invadiram as colinas de Seir. Eles mataram o restante dos amalequitas que tinham escapado e ali vivem até hoje. 1 Crônicas, capítulo 5. Os descendentes de Ruben. Estes são os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel. De fato, ele era o mais velho, mas por ter desonrado o leito de seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como o primeiro filho. Embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos e dele tenha vindo um líder, os direitos de filho mais velho foram dados a José. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os descendentes de Joel. Seu filho Semaías, pai de Gog, que foi o pai de Simei, pai de Mica, que foi o pai de Reaías, pai de Baal, que foi o pai de Beera, a quem Tiglat-Pileser, rei da Assíria, levou para o exílio. Beera era um líder da tribo de Ruben. Estes foram os parentes dele, de acordo com seus clãs, alistados conforme seus registros genealógicos. Jeiel, o chefe, Zacarias e Belá, filho de Azaz, neto de Sema e bisneto de Joel. Eles foram viver na região que vai desde Aroé até o monte Nebo e Baal-Meon. A leste ocuparam a terra que vai até o deserto, que se estende na direção do rio Eufrates, pois seus rebanhos tinham aumentado muito em Gileade. Durante o reinado de Saul, eles entraram em guerra contra agarenos e os derrotaram, passando a ocupar o acampamento deles por toda a região a leste de Gileade. Os descendentes de Gade. Ao lado da tribo de Ruben ficou a tribo de Gade, desde a região de Bazã até Salcar. Joel foi o primeiro chefe de clãs em Bazã, Safã o segundo. Os outros foram Janai e Safate. Estes foram os parentes deles, por famílias: Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Eram 7 ao todo. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, neto de Jaroa, bisneto de Gileade e trineto de Micael, que foi filho de Jesizai, neto de Jado e bisneto de Bus. Aí, filho de Abdiel e neto de Guni, foi o chefe dessas famílias.
A tribo de Gade habitou em Gileade, em Bazã e seus povoados, e em toda a extensão das terras de pastagem de Saron. Todos estes entraram nos registros genealógicos durante os reinados de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. As tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés tinham juntas 44.760 homens de combate, capazes de empunhar escudo e espada, de usar o arco e treinados para a guerra. Eles entraram em guerra contra os agarenos e seus aliados Getur, Nafis e Jodabe. Durante a batalha, clamaram a Deus que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu porque confiaram nele. Tomaram dos agarenos o rebanho de 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos. Também fizeram 100.000 prisioneiros, e muitos foram os inimigos mortos, pois a batalha era de Deus. Eles ocuparam aquela terra até a época do exílio. Os descendentes da metade da tribo de Manassés. A metade da tribo de Manassés era numerosa e se estabeleceu na região que vai de Bazã a Baal-Hermon, isto é, até Senir, o monte Hermon. Estes eram os chefes das famílias dessa tribo: Éfer, Izi, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Eram soldados valentes, homens famosos e chefes das famílias. Mas foram infiéis para com Deus dos seus antepassados e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. Por isso Deus de Israel incitou Pu, que é de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, a levar as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés para Ala, Abor, Ara e para o rio Gozã, onde estão até hoje. 1 Crônicas, capítulo 6. Os descendentes de Levi. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Coate: Amram, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Amram: Arão, Moisés e Miriam. Estes foram os filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, Finéias gerou Abisua, Abisua gerou Buqui, Buqui gerou Uzi, Uzi gerou Zeraías, Zeraías gerou Meraiote, Meraiote gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Aimaas, Aimaas gerou Azarias, Azarias gerou Joanã, Joanã gerou Azarias, que foi sacerdote no templo construído por Salomão em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Salum, Salum gerou Ilquias, Ilquias gerou Azarias, Azarias gerou Seraías, e Seraías gerou Jeozadak. Jeozadak foi levado prisioneiro quando o Senhor enviou Judá e Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. Estes foram os filhos de Coate: Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Merari: Mali e Muzi. Estes são os clãs dos levitas alistados de acordo com seus antepassados. De Gerson, seu filho Libni, que foi o pai de Jaate, pai de Zima, que foi o pai de Joá, pai de Ido, pai de Zerá, que foi o pai de Jeaterai. De Coate, seu filho Aminadab, pai de Corá, que foi o pai de Assir, pai de Eucana, pai de Ebiasaf, que foi o pai de Assir, pai de Taate, pai de Uriel, pai de Uzias, que foi o pai de Saul. De Eucana, Amazai, Aimote, e Eucana, pai de Zofai, pai de Naate, que foi o pai de Eliabe, pai de Jeroão, pai de Eucana, que foi o pai de Samuel. De Samuel, Joel, o mais velho, e Abias, o segundo. De Merari, Mali, pai de Libni, pai de Simei, que foi o pai de Uzá, pai de Simeia, pai de Agias, que foi o pai de Asaías. Os músicos do templo. Estes são os homens a quem Davi encarregou de dirigir os cânticos no templo do Senhor, depois que a arca foi levada para lá. Eles ministraram o louvor diante do tabernáculo, da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Eles exerciam suas funções de acordo com as normas estabelecidas. Estes são os que ministravam, junto com seus filhos. Entre os coatitas, o músico Emã, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amizai,
filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Abiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. À direita de Emã ficava seu parente Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Entre os Meraritas, à esquerda de Emã, parente dos Meraritas, ficava Etã, filho de Quizi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus parentes, os outros levitas, foram encarregados de cuidar de todo o serviço do tabernáculo, o templo de Deus. Mas eram Arão e seus descendentes que cuidavam dos sacrifícios no altar do holocausto, das ofertas no altar de incenso e de todo o serviço do lugar santíssimo, como também dos sacrifícios de propiciação por Israel, conforme tudo o que Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Estes foram os descendentes de Arão, o filho de Eleazar, pai de Finéias, que foi o pai de Abisua, pai de Buqui, pai de Uzi, que foi o pai de Zeraías, pai de Meraiote, pai de Amarias, que foi o pai de Aitube, pai de Zadok, pai de Ahimaás. As cidades dos levitas. Estas foram as cidades e as regiões dadas aos levitas para nelas habitarem. Entre os descendentes de Arão, o clã coatita foi sorteado primeiro. Foi-lhe dada Hebrom em Judá, com suas pastagens ao redor. Mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné. Assim, os descendentes de Arão receberam Hebrom, cidade de refúgio, e Líbna, Jati, Estemoa, Ilém, Debi, Azã, Jutá e Bet-Semes, com suas respectivas pastagens. E a tribo de Benjamim receberam Gibeão, Geba, Alemete, Anatote, com suas respectivas pastagens. Ao todo, 13 cidades foram distribuídas entre os seus clãs. Para os demais descendentes de Coate foram sorteadas 10 cidades pertencentes aos clãs da metade da tribo de Manassés. Para os descendentes de Gerson, clã por clã, foram sorteadas 13 cidades das tribos de Issacar, de Azer e de Naftali, e da metade da tribo de Manassés, que fica em Bazã. Para os descendentes de Merari, clã por clã, foram sorteadas 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Assim, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas respectivas pastagens. As cidades anteriormente mencionadas dos territórios de Judá, de Simeão e de Benjamim também lhes foram dadas por sorteio. Alguns dos clãs coatitas receberam as seguintes cidades no território da tribo de Efraim: Siquém, cidade de refúgio nos montes de Efraim, e Gezer, Jocmeão, Bet-Horon, Aijalon, Gat-Rimon, com suas respectivas pastagens. E da metade da tribo de Manassés, o restante dos clãs coatitas recebeu Ané e Bileã, com suas respectivas pastagens. Os gersonitas receberam as seguintes cidades: do clã da metade da tribo de Manassés, Golã, em Bazã, e também Asterote, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Issacar, Quedes, Daberate, Ramote e Anem, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Azer, Masal, Abdon, Ucoque e Reobe, com suas respectivas pastagens. E da tribo de Naftali, Quedes, na Galileia, Amon e Kiriataim, com suas respectivas pastagens. E estas foram as cidades que os outros meraritas receberam. Da tribo de Zebulon, Rimono e Tabor, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Ruben, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó, Bezer, no deserto Jaza, Quedemote e Mefaate, com suas respectivas pastagens. E da tribo de Gade, Ramote, em Gileade, Maanaim, Esbom e Jazá, com suas respectivas pastagens. 23 de abril. E hoje nós vamos falar sobre mais que um nome. Em 1 Crônicas, capítulo 4, do verso 9 ao 10, nós vemos inserida no meio de uma árvore genealógica uma história que apresenta uma mensagem profunda sobre as escolhas de um homem. Embora fosse relativamente comum incluir breves comentários históricos nos registros genealógicos, os comentários parentéticos dessa passagem incluem mais do que os fatos ou os números normais. Em decorrência de um trabalho de parto extremamente doloroso,
Uma mãe, apresentada em 1 Crônicas 4:9, deu ao filho o nome de Jabez, que significa sofrimento ou dor. Uma vez que os nomes eram significativos para o povo hebreu, Jabez tinha algo que pesava contra ele desde o dia em que veio ao mundo. No entanto, ele queria mais do que a triste herança deixada por seus familiares. Por isso, tomou uma sábia decisão. Achegou-se a Deus e orou: abençoa-me. Abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E foi isso que Deus fez em seu favor. Nós vemos registrada na palavra de Deus uma simples oração de um homem que, segundo o seu próprio nome, estava marcado para viver dores, porque era isso que o seu nome significava, sofrimento e dor. E nessa única oração ele pedia que Deus abençoasse a ele e que o livrasse de todos os males e dores, e Deus atendeu a sua oração. Muitas vezes o nosso passado, até mesmo o nome que carregamos, registra em nós marcas e dores das pessoas que vieram antes de nós, nossos pais, avós, e muitas vezes recebemos deles heranças que não escolhemos, heranças ruins inclusive, passados tristes e que são repassados para nós por causa do nosso sangue, por causa do nosso vínculo de parentesco. Mas eu quero te dizer e te lembrar, de acordo com a história de Jabes, que a sua história não precisa ser determinada por aquilo que você não escolheu, isto é, a sua herança. Você pode hoje, por meio de uma oração, renunciar às heranças negativas que seus familiares trouxeram a você e tomar posse da herança da cruz. A herança que Jesus nos entregou ao morrer naquela cruz por amor a mim e a você. Assim como Jabez, você pode fazer uma oração de renúncia do seu passado, das heranças que você recebeu e de que são negativas na sua vida, para tomar posse dessa herança da cruz. Diga hoje: Senhor Deus e Pai, eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E por reconhecê-lo, eu tomo agora a herança da cruz, isto é, uma vida de abundância, prosperidade, para viver a vida de Deus aqui na terra. E em nome de Jesus eu renuncio toda a herança de dores, de males, de sofrimento que foi trazida com a minha família, e agora eu a renuncio e entrego a Ti, Senhor, tomando posse de tudo aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, abençoa-me. Em nome de Jesus eu peço e te agradeço. Amém, amém. Eu creio, meu querido e minha querida, se você fazer esta oração, não só você está reconhecendo o senhorio de Deus sobre a sua vida, mas que você está pedindo para si a bênção de Deus que Ele já te prometeu e já está garantida pelo sangue de Jesus em sua palavra. Então, pela fé, tome posse do futuro de paz e esperança que Deus quer para a sua vida. Você está a uma oração de distância de isso acontecer. Amém? Posso orar por você? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoa esta pessoa que está ouvindo esse devocional. Senhor, abençoa o futuro desta pessoa a partir de agora, para que ela tenha um futuro de paz e esperança segundo a Tua vontade. Senhor, que esta pessoa se dirija a Ti e se entregue a Ti de todo o coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento, reconhecendo a Ti como Senhor e Salvador, e que a partir de agora a história dela seja mudada em nome de Jesus. É isso que eu te peço nesse momento e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida, que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo devocional.